hoje para mais um papo com o gestor da Maestro Investimentos. Hoje a gente vai conversar aqui com o Ilan Parnes da JGP, né? Entender um pouquinho sobre os fundos que a JGP tem na plataforma da XP, um pouquinho sobre a estratégia as estratégias que eles adotam, enfim, com o intuito de deixar mais transparente para os nossos clientes aí os fundos que a gente gosta e que a gente indica para aplicação. Então, boa tarde. Antes de tudo, obrigada por vocês estarem aqui hoje. O Dani Adler também está com a gente, a Renata Ribeiro também. Mas, enfim, a palavra aí é com você, para falar para a gente um pouquinho dos fundos da JGP. Tá ótimo, Vanessa. Obrigado, Renata, também pelo convite. Tá? Me deram um desafio aqui de tentar sintetizar, né, a nossa grade de produtos aí em pouco tempo, então vamos tentar fazer isso de maneira mais direta possível. Então, vou começar do início, né? Vou falar um pouquinho da JGP. A gente é uma casa montada em 1998 por ex-sócios, dentre eles sócios fundadores do Banco Pactual, né, que montaram inicialmente a empresa até para tocar recursos próprios. Eu brinco que quando você tem que tocar recursos próprios e não de terceiros, a única maneira de você conseguir acumular, né, os recursos ao longo do tempo é você conseguir fazer o patrimônio daqueles fundos crescer. Então, é muito enraizado no nosso DNA a ideia de composição de retorno ao longo do tempo. A gente entende aqui, desde a época da fundação, e que os sócios já trabalhavam juntos desde a época do Pactual. Então, hoje, né, da grande maioria aí dos sócios já trabalham na JGP pelo menos 10 anos, alguns há 20, alguns há 30, desde a época do Pactual. Mas a gente tem sempre esse DNA importante de consistência no retorno dos fundos e de preservação de capital, né? De você entender que tem hora que você vai ganhar dinheiro porque o mercado está dando oportunidade e tem hora que é para dar um passo para trás e esperar, e é para não perder dinheiro. Exato. Né? Eu acho que essa é uma das principais características dos nossos fundos, e em especial dos fundos multimercados, que é, né, o que vocês usam mais na Maestro, recomendam mais, então a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso hoje. A gente, inicialmente, né, nos primeiros 10 anos da JGP, basicamente a gente tocou fundos multimercados. Então a gente tem 3 níveis de risco de multimercados dentro da casa. Tá? Na plataforma da XP a gente tem 2 deles, o JGP Max e o JGP Strategy à disposição. Tá? Esses 2 fundos aí são fundos multimercados, tocados por um pool de gestores. Tá? O que isso quer dizer? Vou até compartilhar aqui com vocês rapidamente. A gente não tem aqui, né, dentro dos nossos multimercados, a figura de um gestor que centraliza todo o risco dos fundos. Tá? A gente não tem aqui um gestor que vai dizer, agora todo mundo vai comprar bolsa, todo mundo agora vai comprar Brasil. A gente tem 10 gestores, que são esses que aparecem na tela para vocês, cada um é especialista em uma classe de ativos, e cada um tem o seu pedaço do risco do fundo, de acordo com a sua senioridade e tempo de casa, né, e resultados aqui no JGP. Então, basicamente, quando você compra o JGP Max ou o JGP Strategy, você tem, na verdade, quase um fundo de fundos. Você está comprando um fundo que tem 10 gestores dentro, com fundos independentes, né, e que tomam suas decisões conversando sempre, em todos os momentos, né, entre eles, mas com a autonomia operacional de cada um montar o seu portfólio. Então, já cria uma diversificação natural dentro do próprio portfólio. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes um cliente vai chegar e falar assim, poxa, mas eu vou concentrar muito no JGP Strategy. Na verdade, você não está tão concentrado assim, porque você tem 10 gestores tomando posições que, em geral, né, historicamente, são pouco correlacionadas, ou às vezes até com uma correlação negativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que um gestor, às vezes, está só aumentando a posição dele de bolsa, só que como outro gestor estava comprado no câmbio e a correlação é negativa, você está diminuindo o risco do fundo. Então, esse apanhado de gestores, né, e gestores que trabalham juntos há muito tempo, criam essa diversificação natural dentro do portfólio desses multimercados. E fora isso, tem uma característica que é super importante, que a gente não tem aqui obrigatoriedade de estar comprado em nenhuma classe de ativos. Ou seja, o JGP Strategy ou o JGP Max, tá? E lembrando, a única diferença entre eles é o nível de risco. O Strategy, ele é 2 vezes o tamanho de posição que a gente vai ter no Max. Mesmo time, mesmas posições, mas 2 vezes o tamanho de posição no Strategy. Tá? A gente não precisa ficar, por exemplo, carregando posição em bolsa comprada se a gente não estiver otimista com a bolsa ali no curto prazo. Tá? A gente pode ficar zerado, a gente pode ficar vendido,
o importante dentro dos nossos multimercados é seguir o mandato de superar o benchmark, né, independentemente do cenário. Então, eles não têm assim, uma característica mais, tipo, um multimercado mais renda fixa ou mais renda variável? Isso varia de acordo com o tempo, com o momento do mercado, é isso? Vanessa, essa é uma das grandes belezas dos nossos multimercados, que é o seguinte: a gente efetivamente usa a prerrogativa de ser fundo multimercado. É muito comum vocês verem na indústria fundos multimercado que só ganham dinheiro quando a bolsa sobe, ou só ganham dinheiro quando o juro fecha. Aí, né, aí o cliente geralmente pergunta, poxa, mas se agora o juro está muito baixo, está lá nos 2%, como é que vocês vão ganhar dinheiro? Vocês só ganham dinheiro quando o juro fecha. Então, acho que a beleza dos nossos multimercados é que se você pegar a atribuição de performance, né, no caso do Strategy, que existe há 10 anos, no caso do Max, que existe há 14 anos, se vocês olharem lá a atribuição, cada ano diferente, a caixinha que ganhou dinheiro foi diferente da outra. Okay. Então, a ideia justamente é conseguir aproveitar a oportunidade à medida que elas apareçam. Se a gente não está vendo a oportunidade, a gente dá um passo para trás, espera o melhor momento e depois monta a posição. Tá? Okay. Então, é por isso que eu costumo brincar que o Strategy ou o Max são fundos, se você olhar a atribuição, se você olhar o resultado ao longo do tempo, fica muito difícil de você tentar relacionar, né, o comportamento do fundo com as grandes crises no Brasil e lá fora. Se você pegar o Strategy, por exemplo, que tem 10 anos, você dificilmente consegue ver no gráfico quando é que foi a reeleição da Dilma, greve dos caminhoneiros, quando foi Joesley Day, Covid, downgrade dos títulos brasileiros. Se você tirar desse gráfico aqui o dólar e o Ibovespa, você vai ver que a composição de retorno ela é bastante consistente. Né? Então, eu falo que é um fundo, tanto o Max quanto o Strategy são fundos que entram em qualquer portfólio de cliente. O cliente que é super conservador e quer colocar um pé em multimercados, quer começar a aproveitar oportunidades em câmbio, ações, commodities, juros, mas não tem estômago para um fundo, né, de oscilações gigantescas, esse é um fundo que, né, em 10 anos vai ter 10 meses negativos. Tá? Então, esse aqui é um gráfico que eu gosto muito de mostrar dos nossos multimercados. Esse aqui é um gráfico de consistência. Isso é o seguinte: qualquer cliente que entrou em qualquer dia do fundo, ficou investido 12, 24, 36 meses, como é que ele está em relação ao CDI? Notem que esse é um produto que não tem janela de 3 anos abaixo do CDI. Não estou dizendo que o CDI é fantástico, tá, Vanessa? Não me entenda mal. Estou dizendo o seguinte: historicamente, qualquer cliente que entrou em qualquer dia do fundo e ficou investido minimamente, ele conseguiu preservar o seu patrimônio com um bom upside de alta. Tá? Okay. Então, bottom line assim, de multimercados, para tentar fechar aí de uma maneira mais resumida possível, eu diria o seguinte: se você busca um multimercado que é muito agressivo, que agora na recuperação do pós-Covid vai pegar ali na mosca o movimento, a JGP não é a casa melhor para você buscar um multimercado. A ideia, né, na JGP, o que é? É conseguir compor retorno ao longo do tempo e conseguir fazer isso independentemente do cenário. Então, é essa ideia de conseguir aproveitar diferentes oportunidades em diferentes mercados para sempre, né, outperformar, né, superar o benchmark. Essa é a ideia dos nossos multimercados. Tá? E aí, para fechar, falo rapidamente do nosso fundo de previdência. Hoje, o Previdência a gente tem tanto na seguradora da XP, quanto na Sul América, quanto na Icatu. Todas estão disponíveis na plataforma da XP. Tá? A diferença do multimercado previdenciário para o multimercado tradicional é que, ao invés de ter os 10 gestores ali trabalhando e cada um com o seu portfólio, a gente aqui tem um colegiado desses gestores. O que for consensual e tiver um horizonte mais médio e longo prazo, a gente coloca para o previdenciário. E o que for mais tático, né, ou não for consensual, a gente vai ter no tradicional e não vai ter no previdenciário. É por isso que esse é um fundo que pode oscilar mais, a gente costuma carregar posições compradas por mais tempo. Né? Você vê essa barriga aqui no ano passado, foi porque a gente costuma carregar uma posição estruturalmente mais comprada em bolsa do que nos nossos fundos tradicionais. Sofreu ali no mês de março e no mês seguinte voltou tudo, né, à medida que as ações foram se recuperando ali após aquele primeiro momento da pandemia. Tá? Então, realmente é um fundo que vai ter um comportamento um pouco mais volátil, porque está olhando um pouco mais para médio e longo prazo, já que é um fundo voltado para a Previdência. Tá? Então, de multimercados, não ficou alguma dúvida? Quer que eu fale mais de algum ponto específico? Não, acho que não. Eu só ia te perguntar, o nosso estrategista costuma colocar na verdade, o JGP Strategy dentro de uma categoria de fundos de hedge. Talvez por conta desse balanço que vocês fazem entre renda fixa e renda variável, mas você classificaria dessa forma também, não?
Eu acho o que ele, né, o que ele quer dizer com fundo de hedge é que a gente tem baixa correlação com outros fundos macro da indústria. Então, se você tiver o Strategy ou o Max no seu portfólio e tiver outros 10 multimercados, o que vocês naturalmente vão ver, né, e assim foram nos últimos 22 anos aqui da JGP, é que a gente costuma ser um pouco mais contrário aos grandes movimentos do mercado, porque a gente está o tempo inteiro buscando isso que eu falei para vocês de oportunidade, buscando, no final das contas, assimetria. Né? A gente quer buscar trades que, se eu tiver, né, se eu tiver, né, tomando aquele risco, eu consigo remunerar aquele risco adequadamente. A JGP é uma casa que você nunca vai ligar aqui para a gente e a gente vai dizer o seguinte: olha, a gente está vendo muito pouco benefício em ter o DI 2025, então eu tenho 20 patrimônios nele. Aí você vai dizer, peraí, Ilan, então se você tiver certo, você tem pouco para ganhar. Se você tiver errado, você tem muito para perder, que você dá 20 patrimônios nesse negócio. Então, a gente quer ser a casa ao contrário disso. É o seguinte, olha, poxa, começou a ter Covid na China. Óbvio que a gente não fazia a menor ideia que ia ser uma pandemia. Mas a gente dizia o seguinte, se tem 500 milhões de pessoas na China que estão com algum tipo de mobilidade reduzida, apesar de não ser o cenário base do mercado financeiro, caso comece a faltar componente lá, né, produzido na China para fazer iPhone nos Estados Unidos, será que o S&P está precificando isso? Será que o preço do petróleo, se não tem 500 milhões de pessoas que não estão produzindo igual, está no lugar certo? Ou será que vale a pena comprar uma proteção, né, para você conseguir aproveitar melhor, caso seja um cenário de cauda realmente e a gente comece a ter falta, né, dessa oferta? Ou no caso do petróleo, ao contrário, né, falta de demanda pelo petróleo. Então são essas as coisas, né, as assimetrias que a gente busca o tempo todo, e é por isso que a gente costuma realmente se diferenciar, não por ser a casa que vai ser o top 5 de retorno no final do ano, mas a casa que consegue remunerar adequadamente o risco que ela toma. Né? O retorno vis-à-vis a volatilidade, né, a oscilação ao longo do tempo costuma ser bastante bem eficiente. Tá? Sem dúvida. Então, tá ótimo. Então vamos lá, passamos rapidamente aí pelos multimercados. Agora eu vou passar pelas outras famílias de fundos. Tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho de maneira mais geral para a gente não esticar muito. Okay. Ações. Tá? Eu falei que multimercados foi a primeira estratégia da casa, a gente montou em 1998, né? E aí em 2008 a gente lançou o primeiro fundo dedicado a ações na JGP. A gente tem 4 estratégias, na verdade, de ações dentro desses 4,9 bi que vocês veem na tela. A gente tem a estratégia long only tradicional, que é uma estratégia de 2009, tá? Em onde o gestor e a equipe, que é uma equipe bastante sênior e que é focada, né, cada um no seu setor, então a gente tem uma experiência média dentro de cada setor de cobertura de perto de 10 anos de experiência, então a gente realmente consegue fazer um acompanhamento daquelas empresas com alto grau de detalhamento e de conhecimento. O long only tradicional é o fundo em que o gestor e essa equipe vão escolher os melhores papéis para a gente ficar ali comprado o tempo todo. Essa é o long only tradicional. Long quer dizer comprado, long only o fundo só compra e carrega aquilo ali 100% do tempo. A gente tem a estratégia long bias, que eu pessoalmente gosto de indicar muito para o cliente pessoa física, porque tem um duplo mandato, além de escolher os melhores papéis, o gestor também tem a autonomia de aumentar e diminuir a exposição em bolsa. Então, é porque o cliente nem o assessor vão todos os dias ficar ali dizendo, olha, agora está na hora de eu sair de 80% de bolsa, eu quero ter 90% de bolsa, então vou aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho. Difícil, né? Ficar tradando o fundo de bolsa. Então, você delega ao gestor essa escolha e ele pode, né, usar essa prerrogativa em grande parte para se defender nos momentos ruins de bolsa. Então, só para não me esticar muito, vou só mostrar um gráfico, uma tabela aqui de retorno desse fundo que eu acho muito interessante. Essa tabela aqui, ó. Essa é a tabela que mostra o fundo ano a ano, né, o JGP Equity, que é o nosso long bias, já que ele pode variar a exposição comprada entre 40% e 100% do portfólio. Notem o seguinte, os anos em que a bolsa vai bem, a gente costuma acompanhar a bolsa. Né? A gente não vai ali superar muito a bolsa nos anos que a bolsa vai bem. Mas todos os anos em que a bolsa vai mal, e esses que estão aí em vermelhinho na tela, notem como o fundo consegue se defender muito melhor. E isso explica, né, na composição que eu comecei falando de retorno ao longo do tempo, por que o JGP Equity de 2008 para cá, o fundo dá 879,8%, enquanto a bolsa dá 75%. Então, a ideia de você não perder dinheiro nos momentos em que a bolsa está sofrendo grandes correções, ela diz muito sobre o produto e essa flexibilidade, né, que um long bias permite um gestor ter. Tá?
Beleza. Então, essa é a segunda estratégia. A terceira estratégia de bolsa é a estratégia de ESG. Tá? Essa é uma estratégia que dá 1 hora de reunião só para falar dela e vai faltar tempo. Então, eu não vou me alongar muito. Exato, eu não vou me alongar muito. Eu só vou dizer o seguinte: eu acho que a JGP ela se envolveu, assim como tudo que a gente faz aqui na empresa, a gente se envolveu de maneira muito séria, né, com os fundamentos ESG e passou a incorporar para todos os fundos da casa. E que os nossos fundos ESG, né, são aqueles que conseguem exemplificar melhor as nossas teses de bons scores de ambiental, social e de governança. Convido a todos a entrarem no nosso site, jp.com.br. Inclusive, tem uma página só dedicada ao ESG. Se você clicar em Asset Management, ESG, é só para a página de ESG. Ali a gente fala tudo o que a gente veio fazendo nos últimos 3 anos em relação a isso. Tem a primeira carta, que a gente explica todo o dever de casa que a gente fez. Tem a segunda carta de ESG, que a gente lançou agora na semana passada, e que na verdade, é um microscópio aí, né, de ESG dentro da indústria de moda. Então, é como que a gente está aplicando na prática esse conhecimento e essa integração ESG dentro da JGP. Então, esses fundos são fundos que conseguem aproveitar ao máximo essa experiência, essa inteligência ESG que a gente passou a criar dentro da JGP. E a quarta estratégia, então, tudo isso está disponível na plataforma da XP, tá? A nossa quarta estratégia que ainda não está disponível, talvez em algum momento esteja aí para vocês, é uma estratégia ligada à saúde e biotecnologia no exterior. Tá? Então, a gente tem uma gestora que é médica, pós-doutorada em oftalmologia e mestre em finanças, então que junta esse chapéu de cientista, de médica e de analista financeiro. Então, vocês vão ouvir, né, já devem ter visto na mídia, mas vão ouvir mais falar sobre esse fundo JGP Healthcare ao longo do tempo. E, por último, né, também tem o fundo de previdência de ações que seguem as mesmas estratégias que a gente comentou aqui, tá? Em especial a estratégia Longoni. E, por último, os nossos fundos de crédito. Né, os fundos de crédito na JGP, a nossa prateleira, ela é uma combinação entre 2 portfólios principais. Um portfólio 100% Brasil e um portfólio de bonds focado em América Latina, tá? E muito de Brasil, sempre com proteção cambial. Então, a diferença entre os nossos veículos da prateleira, né, são o tamanho dessa alocação no exterior. Se você olhar o JGP Corporate, que está na plataforma da XP, ele é 100% local. O JGP Crédito Advisory, ele é até 20% no exterior. Nosso fundo de crédito previdenciário também é uma combinação, né, de local e exterior. Então, sempre, né, créditos da melhor qualidade e que a gente vai se propor aqui a ter um portfólio bem diversificado, tá? Com uma liquidez que seja condizente com um portfólio de crédito. Na nossa cabeça aqui, não adianta te vender um fundo de crédito com liquidez de 3 dias, porque se vocês fizerem um resgate, eu tiver que liquidar o papel para pagar o resgate, eu vou ter que vender o preço que eu encontrar no mercado. Acaba prejudicando a rentabilidade do fundo. A rentabilidade, você no final do dia penaliza quem está no fundo, né? Então a gente quer ser o contrário. Primeiro, a gente não vai ter grandes concentrações em nenhum ativo. Então, dentro do JGP Corporate, por exemplo, você vai ter 120 papéis, né? 90 emissoras diferentes. Então, se eu tiver que me desfazer de qualquer papel, ou porque eu achei que o risco piorou, ou porque eu achei que o retorno já deu o que tinha que dar e agora eu tenho que reciclar minha carteira, eu tenho muito mais facilidade por ter essa carteira bem ramificada. Tá? E isso funciona a mesma coisa para os outros produtos também. Então, acho que uma das grandes diferenciações de crédito na JGP, eu também recomendo mais uma vez que vocês olhem os relatórios, entrar no site da JGP. A carta de crédito é uma carta que não só fala dos nossos fundos, mas fala muito da indústria de crédito. A gente tem até um índice de crédito próprio, né, que a XP usa como termômetro do mercado de crédito privado, que é o IDEX JGP, né, que pega todas as debêntures com negociabilidade mínima no mercado brasileiro. Também tem tudo disponível no site, vocês podem ver quais são esses papéis. E é bom até para vocês compararem os fundos de crédito privado e verem quem é que está batendo o índice. Né? Porque se você comparar com o CDI, você acha sempre que a coisa está indo bem. Mas se você realmente comparar com o mercado de crédito, às vezes são taxas que fazem com que o fundo nem bata o índice. Então, enfim, acho que chegamos no tempo que a gente combinou. Né? Tentei fazer o máximo possível aí, né, nessa cobertura. Espero que o vídeo ajude, né? Todo mundo sem dúvida. Que mas quer eu vou, saber um vou pouco dar mais uma sobre a adicionada aqui, porque eu fiquei curiosa. Eu queria saber, enfim, a gente está vivendo um momento todo, já que a gente está falando aí de crédito privado e tudo mais, a gente está vivendo um momento, enfim, está retomando, vamos dizer assim, né? Um movimento de subida de juros agora, por conta da inflação, que atingiu não só aqui o Brasil, mas
o mundo inteiro. Queria saber como é que você está vendo essa mudança do mercado mesmo como um todo, e principalmente como isso vai afetar os fundos de crédito e, enfim, renda fixa em geral. No mercado brasileiro, a subida de juros, essa é uma boa pergunta, ela auxilia os fundos de crédito, porque o mercado brasileiro ele é predominantemente pós-fixado. Nos Estados Unidos é o contrário, tá? O mercado de bonds ele é pré-fixado. Então, quando você tem alta de juros, os bonds sofrem, né? Porque já estão ali na taxa de juros da época anterior. Então, a gente aqui se beneficia. E, além disso, aumenta a demanda pelos fundos de renda fixa, porque o retorno nominal daqueles títulos começa a ficar mais gordo e o investidor começa a achar mais interessante. Então, à medida que isso vai atraindo gente e o investidor vai entrando mais nesse mercado, os spreads ali, né, que basicamente são a diferença entre um título público e o título privado, eles acabam ficando menores, porque você tem mais gente buscando aqueles títulos. Então, você ganha nas duas pontas. Você ganha no nominal, porque, afinal de contas, a Selic está te pagando mais. Então, se o título que você comprou no fundo de crédito paga CDI mais 4, e ao longo do tempo vai tendo mais demanda, então aquele título que estava CDI mais 4 quando você comprou, agora já paga CDI mais 3, você ganhou aquele 1 na marcação a mercado, então sua cota já sobe hoje, pensando nisso, já precificando isso para os próximos anos, e além disso esse CDI começa a ficar maior, então você começa a ganhar mais. Então, assim, é um momento bom para esses fundos de renda fixa, tá? Em especial os fundos nossos que têm essa perspectiva também de poder alocar no exterior, porque a gente ganha não só, né, nesse mercado high grade aqui no Brasil, mas a gente também tem oportunidades de capturar boas oportunidades em bonds, até brasileiros muitas vezes lá fora, né, que dão uma diferença em relação aos emitidos aqui no Brasil, em termos de carrego, né, da carteira. E, além disso, ainda tem um ponto super importante que no ano passado, porque esse mercado sofreu muita correção, acabou que tornou-se um mercado um pouco mais racional. Muitos desses fundos muito grandes que tinham liquidez muito rápida acabaram sendo diminuídos por conta dos resgates, né? Ano passado a gente teve uma crise de crédito que não envolveu ativos de crédito, só passivos de crédito, né? A gente não teve empresa quebrando, não teve empresa dando default nas suas dívidas, mas como muitos investidores correram para sacar e esses fundos precisavam fazer caixa de qualquer jeito para honrar os resgates, a gente mesmo foi às compras no ano passado e conseguiu colocar muitos ativos de boa qualidade para dentro da carteira, pagando, né, boas taxas aí e com boa solidez de capacidade econômica e financeira. E como isso mexeu muito no mercado no ano passado, a gente começou esse ano com o mercado muito mais racional, muito menos desses fundos grandes e muito mais fundos voltados ao médio e longo prazo, como são os produtos da JGP. Entendi. Tá? Então, é um pouco disso. Muito bom, muito bom. Eu perguntei porque, assim, hoje em dia a gente tem muito cliente, investidor, que enfim, a gente fala que são as viúvas dos juros, né, que estão sempre insatisfeitos, achando que não rendeu quanto rendia, enfim, porque a gente viveu um período grande de taxas de juros sempre altas e crescendo, e, enfim, e isso parou, né, a gente passou a ter uma taxa de juros baixa, e agora a gente está voltando com esse movimento de aumento de taxa de juros. Então, assim, você acha que a gente está caminhando para esse cenário que a gente tinha lá atrás, que valia a pena deixar o dinheiro em renda fixa e sentar em cima? Olha, sim. A gente teve cenários muito mais extremos, né, lá atrás. Né? A gente, mesmo num passado não tão assim, tão Distante, passado né? assim, não tão distante, a gente tinha 14,25, né, de Selic, mas antes a gente chegou a ter muito mais do que isso. Pois é. Então, mas a ideia agora, nem é a nossa previsão macro aqui, que a gente chegue perto desses 14 novamente. Tá? O mercado está precificando não, aí... por enquanto, né? Pelo menos isso não está no radar ainda. Não está no radar, não está no radar. Eu acho que, por enquanto, né, mesmo o Banco Central querendo mostrar ação frente a essas expectativas de inflação crescente, a gente ainda está discutindo um juro ali perto de 8,5%, né, para o final desse ano, e correndo o risco já do movimento seguinte a ser baixar esse juro. A gente trouxe esse juro muito para baixo no ano passado, né, teve um estímulo muito forte de gastos do governo, então tornou esse ano, né, muito mais difícil, e a gente ainda está tendo choques
adicionais, né? Choque no preço de energia porque não está chovendo, choque no preço da gasolina porque a commodity está subindo e o dólar está subindo, choque de alimentos porque teve geada, né, em algumas regiões do país. Então você tem choques que estão afetando a inflação e o Banco Central está querendo agir em relação a isso. Exato. Talvez tenha até que, igual colocou o juro muito para baixo, talvez tenha que colocar um pouco para cima demais agora para tentar controlar essas expectativas. E aí, ao longo do tempo, tem que saber suavizar. O equilíbrio é que é o difícil. Exato. Mas, assim, respondendo diretamente à pergunta, não é nosso cenário que essa taxa volte a esses níveis que a gente teve há alguns anos atrás. Tá bom. Tá ótimo, te agradeço aí as explicações, até fora do nosso planejado, nosso combinado, mas não resisti à pergunta. Não tem problema. Mas obrigada, olha, acho que, sem dúvida, os fundos da JGP são fundos, é uma casa que certamente a gente confia bastante, né, a gente acompanha bem de perto, a gente tem sempre nossos encontros, né, para conversar, independente de ser para cliente gravado, a gente está sempre em contato, vocês estão sempre falando com o Vitor lá, e, enfim, queria dar os parabéns e agradecer aí pela participação de vocês nesse nosso Papo com Gestores. Tá ótimo, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Renata, obrigado também. Precisando da JGP, a gente está à disposição de vocês. Se ficar alguma dúvida depois em relação a essa conversa, por favor, entrem em contato com a gente, né? Os clientes com vocês, vocês conosco. A ideia é realmente estar próximo e estar o tempo inteiro contando para vocês como é que estão as coisas aqui por dentro. Isso aí. Tá ótimo. Obrigada.